Graduandos e graduandas, eu sou a professora Sátira e junto com a professora Ana Boécio e toda a equipe do curso de letras, eu vou ajudar vocês hoje a gente refletir sobre o pós-modernismo e a literatura. Então, o que é o pós-modernismo, né? No âmbito da cultura ocidental, o pós-modernismo ele é um movimento intelectual e artístico, ele é multidisciplinar, né? Iniciado no século XX. Ele é identificado como uma quebra do paradigma que era levantado pelo modernismo, de que existia um universalismo como uma forma de progresso da humanidade. Mas quando teve a Segunda Guerra Mundial, né, que várias crises foram levantadas sobre a existência da vida, vários autores dizem então que esse paradigma foi quebrado e que chega então a era do pós-modernismo, né, justamente porque a vida estava sendo ameaçada. Nesse pós-guerra, né, este movimento ele é potencializado, então, pelos meios de comunicação, porque, então, a gente tem acesso a uma diversidade imensa de tecnologia e, por conta disso, também por uma diversidade cultural que a gente passa a ter e encontrar impulsionado pela globalização. Esse novo diálogo, então, mundial, né, ele começou a impulsionar uma busca de novos conhecimentos nas mais diversas áreas. Nas artes, isso não foi diferente. Então, várias visões de mundo começaram a ser difundidas, né, principalmente para refletir sobre esses novos tempos, esses novos espaços, esses novos contextos intersociais, né. Os meios de comunicação, então, passaram a ser entendidos como esse lugar de representação e eles acabaram facilitando, né, a interdisciplinaridade, a intertextualidade presente nas artes, né. Então, essas várias vozes, essa nova interação com os públicos, passou a abrir caminho para se entender esse pluralismo e que passou a ilustrar as artes. E na literatura? Na literatura, é importante lembrar que ela é entendida didaticamente através do viés das épocas, né? Então, a literatura como arte, ela primeiro, na literatura brasileira, por exemplo, né, teve um longo período que se adaptavam obras consideradas universalistas, né, principalmente da cultura dominante. Depois a gente tem um marco que todos nós já sabemos e estudamos muito isso na nossa educação básica, que é a Semana de Arte Moderna de 1922, então que ainda está pensando na perspectiva do modernismo. No entanto, após os anos 50, com a emergência de vários movimentos sociais e populares, né, buscando essa diversidade, gera uma crise na literatura e dá origem, então, ao pós-modernismo, que ele é protagonizado com diálogos interculturais. É nesses diálogos que dão origem, então, ao resgate literário de várias vozes, vozes femininas, vozes negras, vozes indígenas, por exemplo, né? E aí a gente tem um exemplo aqui para dar também do Lima Barreto. O Lima Barreto, ele é um afrodescendente. Ele é considerado hoje um escritor à frente do seu tempo, né? Porque ele já fazia romances sociais que refletiam, por exemplo, sobre os preconceitos raciais, sobre a pobreza, sobre a classe dominante, principalmente no contexto carioca. O Lima Barreto nasceu no Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1881. Já no início do século XX, ele escrevia para os jornais, né, cariocas, como o Correio da Manhã, o Jornal do Comércio, a Gazeta da Tarde, a Fonfon. E a obra mais conhecida do Lima Barreto é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. É uma obra publicada em 1915 e que ela desvenda vários fatos históricos e sociais justamente do período do pós-abolição e do início da República, né?
As obras, então, do Lima Barreto, elas já foram traduzidas em várias línguas europeias e asiáticas e também estudadas, presentes em várias teses dos Estados Unidos e da Alemanha também, por exemplo. E por isso muitos consideram o Lima Barreto um sucessor do também negro Machado de Assis, né, na literatura brasileira. Então, pessoal, para introduzir o pós-modernismo e a literatura é isso. Vamos nos apropriar então das diversidades para interagir com a literatura? É isso aí, bons estudos, acompanhem as aulas através do Moodle. Beijo, professora Sátira.